Bom dia para todos, sejam bem-vindos, os que estão aqui comigo, dividindo um calor do relacionamento físico, que é muito diferente do virtual. E a vocês todos que estão aí na tela, o meu sentimento de amor, de fraternidade, e espero que essa aula possa contemplar a todos com ensinamentos que eu, quando a preparei, e eu tenho comigo mesmo essa certeza, é uma aula de caráter libertatório. Jesus dizia: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Mas a indagação que o filósofo faz, ou que o religioso faz, que verdade que liberta? Qual? Há uma verdade nos países islâmicos, há uma outra verdade entre os judeus, há uma terceira verdade entre os cristãos, há uma verdade entre os aborígenes da Austrália, ou os povos africanos, ou os nossos índios aqui, povos originários do Brasil. Que verdade? Que verdade, pessoal? Que verdade é essa que liberta? Essa verdade que liberta, na realidade, dentro do que nós podemos expor e acreditamos também, são os conhecimentos da vida espiritual, da reencarnação, da existência de Deus como Criador de tudo que existe e se manifesta, da lei da causa e efeito, enfim, do mundo espiritual, da interação desse mundo com o planeta Terra e outros planetas, e, sobretudo, da lei da justiça, do amor e da caridade. Tudo está submetido a uma justiça maior, tudo expressa um amor da criação e tudo se debruça sobre solidariedade e a caridade. Que verdade, pessoal? A verdadeira verdade, ou a única verdade, é praticarmos a caridade. Por isso que o Espiritismo tem como base um selo na sua chamada: fora da caridade não há salvação. Preste atenção. O Espiritismo não disse fora do Cristo não há salvação. Ele não disse isso. Ele não disse fora de Deus não há salvação. Ele disse fora da caridade que não há salvação. Mas que salvação é essa? Salvação como se nós estivéssemos no inferno? Não é um resgate nosso, meio a uma situação descabida. É a compreensão da nossa existência, como eu aqui expus em parte. A salvação nossa é a libertação. Libertação. Eu diria muitas vezes, fora da caridade não há libertação. Libertação das nossas imperfeições, das nossas impurezas, de nossas viciações, enfim, de nossos sofrimentos e de nossas dores. E ao libertarmos isso, trazemos a luz sob esse manto de obscuridão que nos circunda, de dor e sofrimento, expiação, e respiramos o ar puro da felicidade. Me acompanhem, por favor, nessa aula, porque ela está propondo alguma coisa relativa a essa verdade. Eu espero que vocês tenham bastante compreensão, e ao assimilá-la, respirem o ar puro e digam: eu sei o que é verdade. Eu sei que fora dessa verdade eu não estarei liberto, eu não poderei caminhar, mas se praticar a caridade, abrirei o céu lá em cima e sairá um facho de luz maravilhoso que iluminará um caminho que, como a escada de Jacó, subirei até o céu, feliz e pacífico. Vamos começar então. Bem, o tema de hoje é um tema que propõe a vida fora da Terra, em outros planetas. E ao propor a vida da Terra em outros planetas, ele se choca com os dogmas de muitas religiões. Você sabe o que são os dogmas, né? São afirmações
dadas como verdadeiras, mas que não estão sujeitas a quê? À argumentação, ao diálogo e não sujeitas também às evidências. Então, dogma é uma coisa que cai do céu. Não tem evidência dele e você, pela sua inteligência, não pode questionar. Esse que é o dogma. Engessa a liberdade de pensamento do homem. E o nosso trabalho, ele, de fato, vai dar esse caráter libertário, e vai se chocar contra muitas concepções espirituais e religiosas. Tá certo, pessoal? Tá bom? Vamos lá. Próximo. Bom, é uma citação do Espírito de Verdade que está como introdução no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade é o Espírito que orientou Kardec, sobretudo para consolidar e construir a doutrina espírita. Ele não deu o nome dele, né? Deu um pseudônimo. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Chegaram os tempos. Próximo. Eu dedico essa aula à memória de 3 cientistas: Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno e Camille Flammarion. Próximo. Essa cena aqui é uma cena do julgamento de Galileu por ele ter afirmado ou assegurado que a Terra ela é um planeta que se move em torno do Sol e não o Sol e o universo em torno da Terra. A concepção até esse momento, e também com Copérnico, era que a Terra era o centro do universo, porque em torno dela gerava o Sol, os planetas, os corpos estelares e os corpos celestiais. Galileu disse não, a Terra orbita em torno do Sol. Foi condenado pela Inquisição, Santa Inquisição da Igreja, e teve que renegar a sua afirmativa científica, a sua tese. Mas ele, no final, sussurrou: e por se move, e ainda se move. A Terra ainda se move. Ela não está parada, ela tem a translação e a rotação. Essa frase é uma frase histórica. Próximo. Copérnico é um matemático astrônomo polonês. Ele, por meio dos cálculos, comprovou a rotação da Terra em torno do Sol e a translação e a rotação em torno de si próprio. Próximo. Galileu Galilei. Vocês têm que entender que Galileu Galilei é um grande revolucionário, além do que está sendo dito aqui. Porque até Galileu Galilei, até praticamente ele, toda a ciência era domínio de quem, Jupi? Todo conhecimento era domínio de quem? Fala, não sabe? Da igreja, amorzinho. A igreja. A igreja tinha os seus dogmas, tinha os seus rituais, tinha seus cultos, tinha os seus sacramentos e pau em cima de quem pensasse diferente. Tá certo, amorzinho? Eu não vou torcer para o Fluminense, isso eu garanto para você. Então, na realidade, ele, ao estudar, ele é chamado o pai da ciência moderna, ou do renascimento científico, que é o período que sai dessa dogmática da igreja e começa a ascender a ciência.
né? Mas ele tem atrás dele ainda Francis Bacon, em 1400 e pouco, 70, não sei, que estabeleceu o método de observação experimental. Observar os fatos, repetir os fatos, criar hipóteses sobre os fatos, estudar as leis que regem esses fatos. Por exemplo, o método de observação experimental. Qual é o mais comum que eu digo aqui, Jupi? Hoje está difícil para você, hein? Qual é o método de observação experimental? O exemplo que eu dou constantemente nas minhas aulas. Não lembro. A queda da maçã. Em Newton. A maçã caiu. Então ele observou. E observou experiências com queda de maçã. E via que, dependendo da altura da queda, a maçã tinha uma velocidade de chegada ao solo. Que aquela velocidade tinha um tempo. Então ele começou a correlacionar a queda da maçã com o quê? Com uma força que atraía a maçã para o solo, que era a gravitação universal. Então ele conclui e chega ao ponto que a velocidade de aceleração da queda da maçã vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso é um método de observação experimental. Ele observou, formulou a tese que seria uma força que atraía a maçã para o chão, para o solo, e em seguida ele concluiu através dos cálculos. Esse é o método de observação experimental, que deu origem à física, à química e outras ciências da natureza. E Galileu tomou esse método para si e aplicou. Mas o que é que ele fez? Aqui, ó, telescópio. Ele, com o telescópio, construiu e ele verificou que os cálculos de Copérnico e as hipóteses de Copérnico, que era apenas a nível teórico, porque eram cálculos matemáticos, ele comprovou experimentalmente a verdade de Copérnico. E com isso ele concluiu o quê? Ser um fato científico. Que o fato científico é alguma coisa que é objetivada, que está sendo vista e que é comprovado diversas vezes. Então esse é o grande precursor da nova época da ciência. E com isso surge a teoria de Copérnico e heliocêntrica, que ele comprovou então. Muito bonito isso, tudo que chama assim a inteligência, sabe? Me comove muito. Tudo que faz a gente pensar, expressar, articular nossas ideias, produzir a nossa razão, é apaixonante, é apaixonante. Próximo. Bom, Giordano Bruno. Giordano Bruno também era um filósofo, um matemático e um teólogo italiano. Ele defendeu a teoria heliocêntrica e a existência de outros mundos. Foi taxado de herético, levado o quê? A fogueira. Foi queimado na fogueira na cidade de Roma em 1600, fevereiro de 1600. Próximo. Próximo. Camille Flammarion. Vocês já devem ter ouvido Camille Flammarion pelo Espiritismo, né? Ele era muito próximo de Allan Kardec e ele fez o discurso à beira do túmulo do Allan Kardec. Isso consta aí, não me lembro bem o livro, eu acho que está em Obras Póstumas, Obras Póstumas, se eu não me engano. Então era uma pessoa, mas o que ele era? Era um astrônomo muito importante na França. E ele foi e fundou a Sociedade de Astronomia da França, Sociedade Francesa de Astronomia. Ganhou a maior premiação, a Ordem Nacional da Legião de Honra. E é a premiação maior que é concedida pelo governo francês. A obra mais importante dele é A Pluralidade dos Mundos Habitados. Está aí um discípulo de Kardec fechando os homenageados. Bem, esses homenageados, eles vão ser responsáveis por um grande avanço da ciência. E a ciência avançando, ela avança a nossa qualidade de vida. O progresso da ciência vai refletir no progresso da sociedade e de todos os conhecimentos aplicáveis por essa ciência. Vocês me acompanham bem?
Vocês querem que eu dê um exemplo do progresso da ciência? Por exemplo, o sujeito está lá em cima num satélite. Ele não tem o quê? Não tem condições de acender nenhum fogo. Mas ele tem que comer. Então a ciência descobre que o choque das moléculas de ar, as moléculas, o ar cheio de moléculas, esse choque dá um atrito, o atrito esquenta as moléculas. Então eles criam o quê? O forno de micro-ondas, que choca as moléculas. Bom, essa aplicação começou a ciência na pesquisa do choque das moléculas, na geração do calor, e foi levada à prática, criando o forno de micro-ondas. Eis aí um exemplo clássico da participação da ciência na nossa melhoria de vida. E eles são os responsáveis por isso, porque, na realidade, o Espiritismo ele abrange todas as ações do homem, todo em que o homem é agente. Ele abrange a filosofia propriamente dita, astronomia, antropologia, biologia, física, matemática, abrange tudo que existe e foi criado através da articulação do pensamento filosófico. Tudo. Religião, embora o Espiritismo não seja uma religião. Olha aí, pessoal, não há nenhuma referência em nenhum livro do professor Kardec que ele diz que está criando uma nova religião. Não há. Não há, inexiste isso. A religião foi criada aqui no Brasil, mas o Espiritismo, embora não seja uma religião, ele tem conceitos religiosos e espirituais, que é esse que nós nos aderimos, que é a vida futura, a existência de Deus, e a reencarnação, enfim, o que foi dito aqui. Mas o Espiritismo não é uma religião, nem médios são sapientes infalíveis, nem espíritos são infalíveis, porque os espíritos nada mais são do que nós desencarnados no corpo perispiritual, que estamos lá em cima, perispiritual. Bem, eu tinha que falar essa coisa e vou dizer sempre, o Espiritismo não é uma religião. Me traga uma referência bibliográfica que Allan Kardec diz que está criando uma religião. Qual é? Não existe. Pronto. Bom, o início desse conflito com a religião e as correntes espiritualistas começa, como nós estamos vendo aqui, com a oposição dos cientistas aqui à teoria geocêntrica. Geo é Terra, quer dizer, a Terra voltando, orbitando em torno do Sol. E aqui é o Sol, a Terra orbitando, o Sol orbitando em torno da Terra e aqui, ao contrário, orbitando. Portanto, essa revolução que faz da Terra apenas centro de planeta é chamada por nós, pela ciência, de Copérnico Galileica. É o primeiro passo para o conhecimento da vida terrestre. Quando nós descobrimos que a Terra é apenas um planeta, começam as concepções sobre a vida fora da Terra. Tá bom, Jubi? Hein? Tá bom, obrigado. Pronto. Próximo. Com isso, a ciência ameaça o quê? Ameaça a igreja. A ciência começa a ameaçar a igreja. A dogmática, os dogmas da igreja, referente a isso. Por quê? Como a Terra orbita em torno do Sol, para a igreja era importante que a Terra fosse o centro do universo, a igreja é soberana na Terra, portanto a igreja é soberana no universo. Quer dizer, um Papa sentado, ele regularia todo o universo. Vocês acreditam que eu estou dizendo ou não? Por isso que eles foram queimados, né? Esses cientistas. Então é a grande ameaça à autoridade da igreja, basicamente a autoridade papal. Próximo. Papal. E aqui é a teoria que a Terra orbita em torno do Sol. Portanto, a Terra não é o centro mais do universo,
a igreja não é mais soberana na terra e a igreja não é mais soberana no universo. Aí tirou da... Porque ela também se apropriou de Jesus, a igreja, né? Eles acham que tem que regular as coisas e regular Jesus para nós, né? Mas o Espiritismo não aceita nada disso, ele é livre, né? Ninguém regula nada. A nossos pensamentos, a nossa caridade é que regula, né? Não precisamos de intermediários junto a Deus. Próximo. Bom, aí vem o segundo conflito. Esse segundo conflito vai aparecer com Allan Kardec. Quando Allan Kardec começar a estudar o mundo espiritual, no início aí pelas mesas girantes, né? Table tournant, botavam a mão, a mesa girava, subia e descia, e de acordo com as batidas ele dava um código tipo Morse, e a partir disso dava uma comunicação. Depois isso evoluiu, foi cair na mão dos médiuns psicógrafos, em que o espírito faz uma anestesia aqui, troncular, na raiz do omoplata, né? Segmentando todo o tronco do braço, o braço fica igual a um apêndice solto, igual a essa vara, e aí o espírito pega essa vara e começa a escrever. Foi a psicografia. Com essa psicografia, Allan Kardec pôde, pelas comunicações recebidas, estudar a natureza do mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? De que é feito? Como se movimenta? Quais são esses seres espirituais que estão lá? E, em seguida, quais são as leis que regulam a relação desses seres e as leis que regulam os fenômenos do mundo espiritual? E, finalmente, a relação desses seres com nós aqui no mundo carnal. Então, é um novo horizonte. Se o nosso Cristóvão Colombo foi e descobriu a América, achando um novo horizonte, Allan Kardec descobre um novo horizonte espiritual, até então desconhecido. Essa descoberta dele tem a força da descoberta copérnico-galilaica, na medida que vai se estender a afirmação e comprovação da vida fora da Terra. Já tem a vida espiritual, mas tem a vida encarnada também fora da Terra. Próximo. A construção da doutrina, eu gostaria de falar para vocês, o pessoal diz, foi, Allan Kardec era médium. Allan Kardec não foi médium. Tinha que estar lúcido para poder escrever e corrigir. O que aconteceu? Com a chegada das mesas girantes e depois das psicografias, os espíritos davam a sua informação, o seu conhecimento, a sua ciência, psicografado por algum médium. Allan Kardec recebia isso e editava o texto. Ele corrigia, emendava, procurava questionar a pergunta diversas vezes, se ela estava mal colocada. Circulava a pergunta por diversos médiuns que não sabiam o que um médium ou outro respondeu. Era a randomização da pergunta. Enfim, ele criou um método de observação experimental semelhante ao do Bacon, semelhante ao aplicado por Newton, em cima dos espíritos. Então, ele aplica a ciência. Eu volto a dizer, o espiritismo não é religião. O espiritismo são métodos de observação experimental, como ele fez aqui, com a filosofia que decorre desse método, da consolidação da filosofia, e o objetivo final do espiritismo, o objetivo moral. Por favor, não misture espiritismo com política. Está cheio de correntes políticas dentro do espiritismo. Isso não é a proposta do professor Kardec. O professor Kardec muda a moral. Mudando a moral, muda o quê? Muda os costumes, muda a lei, muda a cultura, sobreleva o progresso. Quer mudar um país? Muda a cultura dos indivíduos. Coloca eles moralizados. Você vai ver que vão reformar todas as leis.
E vai chegar o dia, em mundos mais superiores à Terra, que não vai precisar mais de polícia. Polícia para quê? Ninguém faz nada errado. Precisa. Tem mundos que não precisam de polícia. Então, a repressão, a justiça, elas apenas testificam o quê? As nossas imperfeições morais. Isso que é verdade. Então, Allan Kardec trouxe essa nova realidade e criou a doutrina espírita, que é um corpo organizado de ideias, um grupo de ideias, que chama-se doutrina, que tem um caráter filosófico e moral. Próximo. Bom, qual é a consequência dessa investigação do professor Kardec? É a existência de mundos e vidas extraterrestres. Áureo, mundos e vidas extraterrestres. Vamos ver a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que giram no espaço são habitados? Todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro, em inteligência, em bondade e em perfeição. Então o Espírito afirma que há globos, quer dizer, que há planetas habitáveis. E que além do homem há outros homens racionais, lógicos, inteligentes, do que a raça humana. Próximo. Bom, vamos, a partir dessa invasão do mundo espiritual e das concepções que o mundo espiritual trouxe sobre a vida no mundo, no caso do objeto da nossa aula sobre a vida extraterrestre, firmou-se aqui algumas teses. Vamos ver algumas conclusões afirmativas, aliás. 1. Deus povoou o mundo de seres vivos, os mundos, plural. Aí Jesus diz, em João 14, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus diz isso. Em João 14, Allan Kardec, os espíritos, não Allan Kardec, dizem que existem muitos planetas habitados. 2, contribui para o objetivo final da providência. O objetivo final da providência, isso também tem que ser batido. Eu disse, o Espiritismo tem proposta de evolução moral. Moral, vou repetir 10 vezes. Nós temos que melhorar, erradicar os nossos vícios e crescer nas nossas virtudes. Senão não vamos andar. É mentira. Agora, essa evolução moral, ela tem um sentido evolutivo gradualizado através dos séculos, que busca cada vez mais sermos perfeitos moralmente. Então, o objetivo finalista é a perfeição. Relativa, né? Que nós somos. E Jesus diz, sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está em Mateus 5. Bom, vamos a um comentário do professor Kardec. Acreditar que os seres vivos estejam limitados unicamente ao ponto que habitamos no universo seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil. Ele deve ter traçado para esses mundos um objetivo mais sério do que o recriar à nossa vista. Será que Deus teria criado todos esses mundos sem nenhuma finalidade? Você teria construído uma casa sem nenhuma finalidade? Você construiu a casa para quê? Para alguém morar lá dentro. Ah, eu vou construir uma opção de casa. Constrói casa popular, sei lá. Como é o nome? Minha casa é minha vida. Aqui, minha casa é minha vida. Aí constrói a opção de minha casa é minha vida. Não mora ninguém lá. Você vai perguntar ao cara, você pagou esse dinheiro todo, investiu em engenharia, investiu em projeto, investiu em construção civil e não tem ninguém lá dentro? É absurdo. É um absurdo. Deus construiu essas casas, minha vida, ao longo do universo. Aí, para não ficar ninguém dentro dessas casas, não concebe.
Ainda mais que ele é eternamente sábio, né? É uma contradição ao próprio Deus isso, né? A inexistência de mundos habitáveis marca uma contradição à própria sabedoria e inteligência divina. Tá certo, pessoal? Né? Vocês estão me acompanhando? Que eu fico ansioso. Marquinho, tudo bem aí? Aí, querido. Bom, segundo, acreditar que os seres vivos, já falei. Segundo, realmente a espécie humana inclui todos os seres vivos dotados de razão, pode sublinhar razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. A espécie humana são seres inteligentes dotados de razão que povoam todo o universo. Aí é uma concepção cósmica e universal, que o universo abrange tudo que existe. Então, todos os seres que articulam um raciocínio, que fazem reflexão, que emitem um juízo, que concluem, todos esses seres são, ele diz, a raça criada por Deus. Porque em Gênesis, eu acho que é 5.21, não me lembro bem, está dito. E Deus criou o homem à sua imagem. O homem e a mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem. O que é a imagem de Deus? É o meu braço, é o braço de vocês? O que é essa imagem? A cabeça? Não. É a razão. Deus deu a esse ser criado por ele a capacidade de refletir, de pensar, de ter juízos, críticas, elogios, a razão. Então, todos esses seres criados e que têm razão, pertencem, ele chamou a raça humana, eu chamaria o homem cósmico, para mim ficaria melhor do que ele disse lá. Eu queria até corrigir, o homem cósmico. Então, esse homem cósmico está na Terra ou está lá em outro planeta? Bom. Próximo. Aqui ainda é uma análise, a inconveniência de achar que Deus teria criado todos os planetas sem sentido. Isso aí é... O propósito objetivo de Deus, Deus é eternamente sábio, ele tem um caráter finalista na sua criação, e sublime, superior, que é a teleologia, e os propósitos objetivos de Deus, essa sabedoria, não pode criar Deus, portanto, mundo sem objetivo superior ou desligados da evolução e do progresso. Não pode. Isso é uma contradição que eu disse. Próximo. Portanto, nós estamos chegando a uma coisa muito interessante, muito mesmo, que me deixa muito feliz. A reencarnação, Lucinha, todos nós aqui, define a diversidade dos mundos. Quer dizer, peixes na água, pássaros no ar, bichos na terra, minhocas debaixo da terra, cada um no seu habitat, ou seu meio. Então, a reencarnação vai definir o mundo que nós iremos. E além de definir o mundo, ela justificará a existência de um mundo. Que eu falei para o Áureo, eu vou construir uma casa e não vou habitar nela. Agora, tem casa do 10º andar, tem casa do subsolo do porão. Tem casa em frente ao lixão, tem casa em frente à praia. Cada um vai para a sua casa de acordo com a sua evolução espiritual. Quer ficar no lixão, fica. Quer ficar mentindo, só vai aumentando o seu lixão moral. Aí, quando desencarnar, vai ficar dentro do lixão. Então, na realidade, a encarnação vai definir, vai justificar a própria existência de um mundo, porque o espírito vai para lá e efetivamente vai mostrar o que foi dito aqui, que o espírito tem que reencarnar para progredir. Muitos anos atrás, eu estou aqui nesse curso, acho que uns 30 anos, por aí, deve ser isso mesmo. Enfim,
Aí eu recebi uma apostila de uma irmã. Ela disse, professor, quer ler a minha apostila? Eu não sei o que lá, o seu professor, não sei o que, bababá. Encheu, querendo me encher de vaidade, mas aí não dá para encher, porque eu sou um servidor. Estou pouco ligando para isso. Bom, servidor de Deus, Jesus. Olha, a reencarnação é uma tragédia. Eu dou graças a Deus que eu vou desencarnar e não vou voltar mais para a Terra. Essa é a concepção deles. Eu escutei muitos dirigentes dizer, a minha última encarnação aqui na Terra. O cara dizendo isso na minha frente, sentado nessa mesa aqui. Eu sentava na mesa, ele também sentava. A reencarnação é uma oportunidade que nós temos de evoluir e de aprimorar. Sem reencarnação, sem a volta ao mundo, seja qual for, nós não teríamos condições de evoluir. Portanto, a encarnação é uma lei divina destinada ao quê? A evolução e progressão dos espíritos. Então é uma coisa maravilhosa, não é uma desgraça. Ah, mas eu estou com dor aqui, não sei o quê, estou malzão. Está malzão, está malzão. Mas o seu malzão é o sinal da sua imperfeição moral. O dia que você não tiver imperfeição moral, você não vai ter esses problemas. Todo o seu sofrimento, toda a sua expiação e toda a sua dor, na realidade, são sintomas da sua imperfeição moral. Porque há planetas que não têm esse sofrimento e não têm essa expiação. Então não adianta ficar culpando os outros. Tem que assumir as suas dificuldades. Se vem uma doença, você tem que questionar por que veio essa doença. Ah, desgraça. Não é desgraça, você tem que questionar. Porque tudo tem uma razão, segundo a lei da causa e efeito. É por isso que a encarnação, ela vai trabalhar para o progresso, e o progresso moral e o progresso intelectual nos mundos. Próximo. Eu queria dizer que cada mundo, como eu disse, vai ter o nível de espírito, do ponto de vista de evolução intelectual e, sobretudo, de evolução moral, compatível àquele grupo de espíritos. Foi como eu falei aqui. Tem uns espíritos que são os peixes. Vamos falar, são um espírito que desliza. Você não escorrega. Você fala para o cara dá a volta em você. São os peixes. Ele vai para o mundo, metaforicamente, da água. Outros espíritos são os pássaros, vivem voando. Esses vão metaforicamente para o ar. Outros vão para os animais na terra. Esses vão para o mundo da terra. Portanto, as condições de vida dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio que são compelidos a viver. Se nunca se tivesse visto peixe, não se compreenderia pudesse seres vivos viver na água. Próximo. Assim, em outros mundos que encerram, sem dúvida, elementos que nos são desconhecidos. Aqui uma aurora boreal para mostrar que na própria Terra você tem condições físicas diferentes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: o meio reflete as necessidades fisiológicas dos seres vivos. O meio. Se o peixe vai respirar por aqui, pela brânquia, e capta oxigênio da água, não tem pulmões, ele tem que ter um meio aquoso, onde o oxigênio está disperso. Se o ser vai a bactéria pequenininha, debaixo da terra, ela não tem oxigênio, que o oxigênio não chega, ela vai ter uma terra com nitrogênio, que é o tal do adubo. Ela vai adubar pelo nitrogênio que ela produz, que ela produz caloria para ela. Então, você quer ficar onde? Ali, acolá? Você tem que escolher um meio que também seja seu. O pássaro tem que escolher o meio que é o ar. E o peixe a água. Ah, não, eu sou pássaro, mas vou querer ficar na água. Você vai se dar mal. Então, nós temos que mudar também o nosso círculo de relações. Procurando sempre meios aqui na Terra, ambientes aqui na Terra, que possam trazer para nós benefícios e nós beneficiarmos esses meios.
Tu que se assembla, se rassembla. Tu que se junta, se parece. Tudo. Então vamos procurar um meio que é afim conosco, que melhora a nossa condição. E assim são os mundos também, que variam também de acordo com o grau de evolução dos seus habitantes. Próximo. Bem, vou beber uma aguinha. Foi isso que eu disse aqui nesse quadro. Esse quadro está muito bom para mim, sabe? Vocês estão com sono? Vamos ver aqui. Ali tem sono ali. Deixa dormir. É o sono amigo. Deixa ali. Não, ela vai dormir e vai ser beneficiada. Está com sono, sono, sono. Aqui sono. Aqui sono. Não. Vontade de fazer xixi alguém? Tudo tranquilo? Posso voltar à aula? Esse quadro aqui, ele reflete a nossa roupa intelectual e moral. Cada um de nós tem um avanço, um potencial intelectual e moral. Cada um de nós tem intrinsecamente a nossa natureza espiritual, conhecimentos e juízo de valores morais. São como roupas. Um veste bermuda, outro veste terno, outro veste esmurro. Cada um vai vestir a sua roupa intelectual e moral, e de acordo com a sua roupa, eu disse, ele vai habitar um planeta em que aquela roupa será a roupa oficial do indivíduo. Será o smoking, será o terno, será etc. Então, nesse quadro, lá em cima, a gente vê que o meio intelectual e moral, que é o planeta, é o grau de reflete o grau de evolução e progresso do espírito. Então, o meio que o indivíduo vive, você quer viver no lixão, você vai ter um nível moral e intelectual do lixão. Você quer viver olhando para a praia, você vai ter um nível intelectual de quem vê a praia. Então, o meio que o indivíduo vive reflete o quê? O grau de evolução dele. Você está certo isso? A Terra, fica ocupando a Terra, que a Terra é uma desgraça, eu não quero mais voltar nesse mundo, isso aqui está uma desgraça. Mas a Terra não é uma desgraça porque ela é Terra. É uma desgraça porque as pessoas que vão para ela são todas desgraçadas. Não tem jeito. São todas falsas, hipócritas, sei lá. Então, a Terra não é culpada são os seus habitantes. Ah, eu quero mudar, então tem que mudar os habitantes da Terra. Porque no dia que mudar o habitante da Terra, a Terra for um planeta mais avançado, um planeta de regeneração mais avançado, então não vai ter esses problemas. Não culpe a Terra, não culpe a casa por seu problema. O problema é você que está morando naquela casa. Você que está sujando aquilo tudo. Está claro aí? Digito aí? Está claro aí? Culpando, então vamos. E aqui são as diversidades dos mundos. Há uma relação, isso foi do Evangelho segundo o Espírito. Vamos ver alguns tipos de mundo que o Evangelho fala. Segundo o Espírito. Mundos primitivos. Primeiro mundo. Primeiras reencarnações. Quer dizer, você está aí um bruto, é um homem da idade da pedra, está lá, primeira encarnação. Segundo mundo, expiação e provas. O que caracteriza esse mundo? O mal é maior que o bem e a vida espiritual é mais importante que a vida material, é mais importante que a vida espiritual. Isso aqui é a Terra, ó, onde o mal ainda prevalece, a sensualidade e a matéria prevalecem sobre a vida espiritual. O mundo de regeneração, há um equilíbrio entre o mal e o bem e entre a vida material e a vida espiritual. O mundo felizes, o mal é inferior ao bem, o bem é maior que o mal e a vida espiritual é maior que a vida material. E os mundos divinos é uma vida espiritual
absoluta, portanto, nada tem mais a se modificar. Então, primitivos, expiação e provas, regeneração, felizes e divinos. Portanto, essa transição planetária reencarnatória é o seguinte: ele estava aqui no mundo primitivo, plá, evoluiu, foi para expiação e prova, plá, evoluiu, foi para a regeneração, plá, evoluiu, foi para mundos felizes, plá, evoluiu, foi para mundos divinos. Essa é boa, né? Está claro aí? Próximo. Bom, os espíritos estão em constante movimento reencarnatório. Eles podem reencarnar na própria Terra ou podem reencarnar em outro planeta. Essa questão de dizer que a gente tem que sempre reencarnar na Terra é uma mentira doutrinária. Não existe. Ele vai encarnar o lugar que é mais conveniente para a nossa evolução. E às vezes a Terra não é o lugar mais conveniente. Próximo. Próximo. Olha o que disse Santo Agostinho em Paris, em 1862, Evangelho segundo o Espiritismo. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, o mundo que eles habitam progride materialmente. Isso mesmo. Porque nós somos o quê? Somos agentes da natureza. Nós temos conhecimento de modificar a natureza para melhor ou para pior. Mas quando, à medida que nós evoluímos, vamos supor, na tecnologia, muitos lugares insalubres, muitos lugares que a vida era inabitada, elas foram corrigidas pela ciência, pela tecnologia. Então, os mundos, o espírito, sempre será o agente. E ele vai modificar o que eu posso dizer, o ecossistema. É o sistema biológico que ali está. Assim, paralelamente ao progresso do homem, ocorre o dos animais, seus auxiliares, vegetais e os das habitações. Então, vamos voltar mais uma vez a entender as coisas. Nós somos agentes da natureza. Nós somos agentes sociais. Nós temos uma relação familiar e atuamos sobre essa relação, influenciamos essa relação familiar. Somos famílias, formam a sociedade, né, na evolução, e a sociedade forma um país. O país sob um governo independente, autônomo é a nação. Enfim, então nós temos que entender que tudo que está acontecendo não é culpa do lugar que vivemos, é culpa nossa, como agente. Isso é importante, porque a gente vai migrar para um planeta em que corresponda mais uma vez o quê? Ao nosso grau intelectual e moral. Isso também está no dia a dia da nossa vida, que brigou com um com o outro, você vai, reza um pouquinho, não levanta a voz, fica na sua, procura destilar aquela contrariedade, aquele mal-estar, depois retorna. Então, essa é a sabedoria. O progresso do homem também vai influenciar a todos os outros, porque o progresso dos animais, o que a gente consegue? A gente consegue não aumentar a vida dos animais através da medicina veterinária, tratá-lo hoje, conseguimos. E os vegetais, não conseguimos por novas técnicas de fundir um vegetal com outro, fazer vegetais híbridos, conseguir produções incríveis, imaginárias. Sim. Então, nós estamos avançando no agronegócio, nós estamos avançando na veterinária, que são os nossos dependentes. E na natureza, nós temos que cuidar dela também. Enfim, então, o progresso do mundo, isso que é o epílogo, o progresso daqui depende de você, depende de mim, depende de todo mundo. Cada um tem sua participação. E na estagnação, idem, e no retrocesso, idem. Próximo. Está aí. Aqui é um gráfico cartesiano. Aqui é o tempo, ó. Isso aqui é o tempo em milhões de séculos. Isso é um ensaio. E aqui é uma evolução.
Ah lá, o homem evolui, está ali. À medida que ele evolui os animais, evoluem as plantas e evolui a própria terra. Então, é outra responsabilidade que nós temos. Melhorar o mundo em que nós vivemos. E melhorando o mundo, nós melhoramos todos os seres vivos e todos os seres minerais. Bióticos e abióticos. Próximo. Aí, o desejo de Santo Agostinho também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: contemplai, pois, a abóbada azulada à noite, lá no céu. O céu azulado à noite, na hora que vai do repouso e da prece. Vai visualizar as estrelas. E nessas estrelas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus. Implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação da terra. É uma prece, um pedido para Ele ir para o mundo melhor do que a terra. Mas aí ele também caracteriza a existência de vida extraplanetária. O próprio Santo Agostinho está aqui, definindo que a vida é fora da terra, a vida fora da terra. Próximo. Bom, vou beber mais uma aguinha. Pensei que os 80 anos não pesavam, mas pesam, sabe? Você que o diz, eu também. Pronto. Eu já falei tanto em diferentes mundos, já falei tanto em encarnações, reencarnações até nesses mundos. Vamos estudar agora, particularmente, com mais detalhe, as condições de reencarnação em outros mundos, já que o nosso trabalho está fundado na existência da vida extraplanetária. A encarnação nos outros mundos, daqui para a Terra, de lá para cá, do outro mundo para a Terra, quais são os caminhos reencarnatórios. Quem estiver dormindo vai fazer xixi e volta, porque isso que é importante. Pergunta 172. As nossas diversas existências corpóreas se passam todas na Terra? Não. Está claro aí, pessoal? Não se passam todas na Terra. Mas me disseram que eu vou encarnar na minha família, que eu, na outra encarnação, fiz uma opção de cor, tenho que encarnar nessa família outra vez. Não é isso. Vai depender. Você vai encarnar no lugar que lhe oferecer maior possibilidades de resgate das suas imperfeições e de potencializar as suas virtudes. Pode ser a família e pode não ser o lugar. Essas noções foram aí, estão cheias de livros espíritas que falam dessas coisas todas. Não é? Mas não é regra. A regra é o objetivo evolutivo e o progresso do espírito. É nisso conceito que nós temos que nos firmar. As nossas diversas existências corpóreas se passam na Terra? Não. Mas dos diferentes mundos, as que passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, não obstante. As mais materiais e as mais distantes da perfeição. Infelizmente, nós estamos num planeta muito atrasado. Muito atrasado. Muito atrasado. Primeiro, a humanidade compreende todos os seres dotados de razão. Por isso que eu falei, citei lá o Gênesis,
Deus criou o homem, deu a sua semelhança, o homem e a mulher os criou. Quer dizer, ele nos deu a razão. Nenhum animal tem razão. Nenhum animal tem concepção do futuro. Nenhum animal pode conceber Deus, um ser superior. Ele vive em função dos instintos dele, do instinto de sobrevivência, procriação e alimentação, fisiologia básica deles. Os vegetais também têm a sua fisiologia. Então, o único ser que é dotado de razão e que pode refletir sobre as suas atitudes, se projetar para o futuro pelo pensamento, regredir ao passado, sintetizar, analisar, fazer todas as operações intelectuais, memorizar, nesse sentido, é o homem. Os seres povoam os incontáveis planetas do universo. Na Terra encontra-se parcela insignificante da humanidade. Aqui. Insignificante a população terrena, é desprezível. A destinação da Terra é servir de território de reencarnação de seres imperfeitos. Volto a dizer, a destinação da Terra, o objetivo da Terra é servir aos seres imperfeitos. Pronto. Próximo. Ou a Terra servir de espécie de presídio e de hospital. Está lá no Evangelho. A Terra para nós é uma espécie, para nós espíritos, um presídio que a gente estamos presos, sofrendo, ou um hospital que nós estamos doentes, no leito. Não é mais do que isso. Nela predomina em maioria absoluta os espíritos moralmente doentes. Alguém falou em doença moral aqui para mim? Jupi, existe doença moral? Ninguém fala, mas é uma doença moral. Então, essa doença moral, quer dizer, essa viciação vai repercutir sobre o organismo e vai dar uma série de sintomas. Ou então vai repercutir sobre as provas, os sofrimentos, as expiações do indivíduo, as frustrações. Então, nela predomina a maioria absoluta os espíritos moralmente doentes. 7. Os sentimentos, expiações, são sinais da sua própria doença moral. Aqui tem o ginecologista, e aqui tem o médico. Então, a gente tem sintomas de uma doença. Estou com dor. Dor é um sintoma, está falando. Sinal, vai ver ali, tem um flemão, tem uma falada. Então, a doença se expressa, ela fala conosco, através de sintomas e de sinais. Ela discute conosco, médicos. E os sintomas, no caso, não pode dar sinal no espírito, são os distúrbios de frustração, expiação e dor. Vencidas as imperfeições, as expiações e provas desaparecem. Aí curou. Estou com uma dor abdômen, estou com uma dor radicular aqui, aqui na coluna, inobar. É um sinal. Ai, dói, tá, palpa, doeu. Mas quando eu trato, vai dizer, acabou a dor. Então, se eu tenho imperfeição moral, eu estou sofrendo. Mas eu troquei essa imperfeição por uma virtude, para o sofrimento, sobressai com sentimentos de paz e de completude. Muito bonito isso. Os espíritos migram para planeta... 9. Os espíritos migram para o planeta mais evoluído. O que não era substancialmente imperfeição moral na Terra, nesse planeta é considerado como imperfeição. Ele evoluiu, aqui na Terra vai para um outro planeta, mas relativamente àquele planeta é a imperfeição, ainda temos imperfeições naquele planeta. É como se estivesse na escola. Fomos para o 4º ano de uma escola fraca, aí de repente nos colocam lá no 4º ano de uma escola mais forte, e a gente vê que não sabe o que a gente achava que sabia. 10. O que não era substancialmente imperfeição moral na Terra, nesse planeta é considerado como imperfeição. E aqui tem a citação de Leibniz, um grande filósofo, um grande matemático alemão. Natura non facit saltus. A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. É uma progressão. Ele era um grande matemático. Como se fosse um cálculo matemático.
Não adianta dizer que vai melhorar, que vai ter um milagre, que vai resolver a vida. Não. A vida vai ser resolvida por uma modificação moral gradual, uma modificação de atitude e de comportamento. A natureza não dá saltos. Isso também Darwin viu na sua teoria das espécies. Próximo. Próximo. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver suficientemente adiantada para migrar para um mundo superior. Pode ficar muitas vezes na Terra. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. É provável que já tenhas vivido em outros mundos, na Terra. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo, que não valha mais do que esse, que pode ser pior do que está. Então, nesse processo evolutivo, a resistência à prática do bem é um atraso. Tudo que nós resistimos a fazer o bem, ou combatermos o mal, vou melhorar isso, mas a resistência ao bem, o combate ao mal é um atraso. Nós temos que combater o mal. Próximo. Bem, foi isso que eu disse. Lá em cima tem a Terra aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui outros mundos. Ali um mundo mais evoluído em cima e outro menos evoluído embaixo. Na letra A, o sujeito desencarnou e reencarnou na Terra. Ali vai e volta. Na letra B, ele vai para outros mundos. Pode ser mais evoluído e menos evoluído. O mais evoluído, ele retorna para a Terra com maior evolução e pode trabalhar aqui, às vezes, num caráter missionário. Ele não tem tantos débitos, eu diria, kármicos com a Terra, com o planeta, com as pessoas. Lei da causa e efeito. Então, ele pode voltar. E o menos evoluído, ele vai, quando ele vai para o menos evoluído, ele vai como um castigo. Eu fico pensando que todas essas pessoas que estão fazendo isso com o Brasil, fazendo isso no mundo, minha conjectura é que vão para o mundo, quando desencarnamos para o mundo onde não tem eletricidade, não tem água encanada, não tem nada. Vão ter que trabalhar e, se não trabalhar, morre de falta de subsistência. Então, essa dinâmica vai para o mundo mais evoluído, vai para o mundo menos evoluído, essa transmigração planetária. E essa transmigração planetária, ela tem a seguinte base. As virtudes, a soma das virtudes, que é o sigma, menos a soma das imperfeições do indivíduo, vão determinar o grau de evolução, e esse grau de evolução vai determinar a encarnação em outro planeta. Eu acho que isso é a chave de tudo, sabe? Essa é a formulazinha aqui. Aqui. É a chave de tudo. Essa equação. Próximo. Bem, nós estamos chegando ao final. Eu vou dar uma paradinha e perguntar se vocês têm alguma coisa a perguntar para mim. Agora chegamos à cereja do bolo. Alguém quer falar alguma coisa ou posso continuar? Vem cá, vem. Os que ficarem sentados, calados, não querem. Eu não escuto bem, tem que vir aqui. Vê lá. 20 quanto? 26. Vê lá, Vitor. Vê lá, Vitor. Dá para voltar, Vitor? O que não era substancialmente perfeição na Terra
é considerado como imperfeição. Próximo. Isso já foi. Já foi. Eu estou contando ali pela numeração da página. Tá certo, desculpa. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou andar. Ninguém nada. Pô. Então vamos. Olha aqui. Isso aí é a síntese da aula, basicamente. É o paradigma. O Jupi não escuta, eu sou surdo, tem que falar aqui. Não escuto, não adianta. Tem que vir aqui, se eu não falar, não escuto. Não escuto. Não. Você quer vir aqui? Esse aqui é o Jupi, um dos alunos mais antigos. Tá, não, é porque o recado é para o senhor. Que eu pedi no nosso grupo, antes dessa aula, que o senhor distribuísse a apostila para a gente. Porque a apostila ela é muito boa, porque depois a gente chega em casa, a gente vai lendo página por página e vai mentalizando o que o senhor falou aqui. Isso seria muito bom. E eu pedi dessa vez, mas não fui atendido. Tá bom? Você tem o teu Zap? Entra lá um negócio no teu Zap, um PDFzinho. Já abriu ele? Um PDF da aula? Mas vou explicar. Aparece lá um quadradinho com o título da aula. É só clicar e aparece. Você pega esse PDF, leva numa lan house, ele imprime para você. Essa aula eu imprimi em PDF, o Marquinho foi lá e passou para ele, para o Vitor. Não precisa saber, na tua idade, você está liberado. Não precisa saber nada disso. Mais alguma coisa? Então, vamos ao paradigma. Paradigma é a mudança de um referencial. Paradigma é mudança de um referencial. Thomas Kuhn, um grande filósofo austríaco, estudioso de teoria do conhecimento, é uma área da filosofia, epistemologia. Ele disse: quando muda o referencial, muda a realidade. Muda a sua referência, muda a realidade. Então, o paradigma que nós estamos mostrando é a mudança do referencial espiritual religioso, tendo por base a vida extraplanetária. É a síntese. É a coisa mais bonita. Eu agradeço a todos que me ajudaram nisso. Agradeço a Kepler, Galileu, Bruno Giordano, Flammarion, Allan Kardec, Espírito, amigos que realmente estão me ajudando. Vamos ver a mudança agora do paradigma. Primeiro, Deus. Espera que eu não entendo. Queria ver ali. Deixa eu ver se eu consigo enxergar na tela. Esse óculos é para perto, mas quem sabe, né? Primeiro, primeira concepção, Deus. Vamos lá em cima. Tem um paradigma, tem o cristianismo e outras religiões, a visão tradicional do cristianismo e de outras religiões, e tem a visão espírita kardecista. Eu sempre boto kardecista, que o espiritismo se desdobrou em muitas correntes espíritas no Brasil. Mas o espiritismo raiz, que eu sempre defendo, é aquele legado para o professor Kardec, que constitui nossa base doutrinária. Nós temos aqui o emanuelismo, a corrente espírita, André Luizismo, a corrente espírita, Joana Angélica Pugismo, corrente espírita, cada um dando sua opinião.
cada um formulando seus conceitos. Mas isso é alguns mais famosos. Mas eu sigo Kardec, não os outros. Então, o paradigma, referência a Deus. A visão tradicional. O Deus é considerado, a visão é monoteísta e antropomórfica, quer dizer, há um único Deus, esse Deus tem a forma do homem, antropos, homem. Na visão kardecista, é monoteísta também, mas a concepção de Deus é uma concepção abstrata, inteligente e causal. Porque na concepção espírita, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as causas. Inteligência é abstração, mas inteligência é abstração e causal, porque gera toda a criação. Então é diferente do monoteísmo antropomórfico. Segunda referência, Terra, o único planeta habitável pelo homem. É único. No espiritismo, diversidade de planetas. Jesus Cristo, nas outras, ele tem atuação cósmica universal. Emmanuel, no livro dele, acho que é o Consolador, diz que Jesus Cristo é o grande regente cósmico universal. Vocês vão lá ver, quiserem ver. Ou se aborrecer, enfim, teologia, porque não são perfeitos. Bom, no nosso espiritismo, Jesus tem ação restrita no planeta Terra. Essa dói. Essa dói. Dá vontade de sentar. Então, Jesus Cristo não é o regente universal? Não. Não é regente universal. Mas é só aqui na Terra? Aqui na Terra. Ele é o Cristo da Terra. E outro planeta mais evoluído? Vai ter o Cristo mais evoluído. Essa dói, não dói? Tirar essa aura que colocaram. Mas ele continua para nós sendo nosso modelo e guia, como diz o professor Cássio. Nós temos que seguir os ensinamentos dele e reproduzirmos o seu comportamento. Mas aí a grande modificação. Tirou da igreja, tirou da igreja. Jesus Cristo não é só aqui, né, os dogmas que vocês têm. Então, é a segunda mudança. Outros Jesus Cristos. Existência não há. Só ele está na Terra, ele de atuação cósmica. Na visão espírita, kardecista, sim, existe, é relativizado a outros planetas. Isso dói, rapaz. Dá vontade de sentar aqui. Hein? Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência que está dizendo isso. Leis divinas. Na legislação aqui, essas leis divinas são absolutas, imutáveis e universais. Não mudam. No espiritismo, essas leis mudam de acordo com a evolução planetária também. Isso também me surpreendeu muito quando eu estudei. Eu vou dar a citação disso aqui. Me surpreendeu. Progressão das leis divinas. Não há progressão, ela é fechada dentro do dogma, no convencional. Mas na lei divina a progressão é o desenvolvimento da lei da justiça, lei do amor e da caridade. E a certeza da vida futura, que é a pedra fundamental de toda essa concepção. Então nós estaremos sempre aperfeiçoando nossa justiça, nossa capacidade de amar e a nossa caridade. E também tendo a concepção da vida futura. Então, mediante essas referências novas, Deus, terra, Jesus, o Cristo, outro Jesus, Cristos, leis divinas, progressão da lei divina, nós criamos um novo referencial. E qual é a resultante disso? Vamos respirar. Liberdade. Cada vez mais livres. Cada vez mais livres. Mas cada vez mais comprometidos. Porque Deus nos diz, Jesus nos disse, muito será exigido de quem muito recebeu. A toda virtude, toda generosidade tem a contrapartida de uma obrigação.
Há toda a prerrogativa de ver. Né? Então, nós nos libertamos, entendemos que há outros mundos. Eu aconselho a vocês, às vezes, quando estiverem em crise qualquer, abriu, alô? Eu estava falando, quando tiverem crises, bem, quando vocês estiverem em crises, dá uma olhadinha no céu, sai e fica olhando para o céu. Quando puder ter céu estrelado, e pensa que a vida não é só a Terra. O que a gente está vendo não é só aqui. Isso aqui é uma fração, uma bactéria, um vírus perto da grandeza do universo. E joga e lança. Você é um gênio. Obrigado. Alô? Não estão querendo, pessoal aí do vídeo, pessoal, não estão querendo que eu termine, tá vendo? Estão quebrando aqui o microfone, dando uma eletrostática, estática, sei lá. Mas o meu conselho é esse. Abre a janela, olha para o céu, pensa que a vida não é só a terra, pensa que o seu problema que está ali na casa, ele vai, de alguma maneira, ser resolvido. Creiam em Deus, tenham fé, proponham-se a praticar o bem, sejam pacíficos, não criem problemas para ninguém, sejam doces, sejam tolerantes, sejam beneficentes, sejam benevolentes, e aí praticarão também a caridade pelo pensamento, pela fala, que a caridade mais fácil, já disse, é pegar ali e levar uma quentinha para o sujeito. Ah, fiz a caridade, levei a cantinha, ótimo. Chega em casa, bate na mulher. Quer dizer, não muda. Ele tem que, além de dar com amor aquilo, tem que entender que ele tem que modificar. E a aula nossa propõe essa modificação. Ela tem esse caráter caritativo. Sendo que, pessoal, essa aula aqui é de graça, hein? Não tem dízimo, não tem doação, não tem nada, nadinha, nadinha. Vamos fechar agora na síntese. Qual a síntese? A última. Eu já falei, a pergunta número 1, vai, 30. O que é Deus? Eu disse, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, referente à concepção de Deus, espírita, abstrata, inteligente, causal. E 618, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Responde o Espírito. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento
dos seres que o habitam. Ela é relativa. Mas é tudo relativo? É. Vamos ver porque tudo é relativo, na síntese. Próximo. Vamos sintetizar. Primeiro, a inteligência de Deus é um movimento, é um movimentar de infinita progressão, progresso, evolução, aperfeiçoamento. É alguma coisa que perpassa tudo que existe, se manifesta e quer que cada coisa, e nessa inteligência ela tem que ser um caráter, produzir os seus efeitos no aperfeiçoamento, na melhoria e no progresso dos seres. Isso que é inteligência, é um movimento. Vocês estão me acompanhando ou não? Inteligência é um movimento evolutivo, criador e evolutivo. Quem regula essa inteligência é um ser que nós não sabemos, que a gente chama de Deus. A gente não tem ainda condições de mais de avançar na definição. Essa inteligência cria, recria, faz, desfaz, progride, evolui, aperfeiçoa. Nada é estanque. À medida que o homem se esclarece, novos paradigmas surgem, novos referenciais surgem. Eu tenho que agradecer a Deus por essa concepção. Aonde está Deus? Deus está expresso, ele não está aqui, mas ele exprime aqui a sua criação, na matéria, na madeira, no horizonte, no céu, onde estiver, ele se expressa pelos seus efeitos, pela sua criação. E que inteligência é essa? É essa movimentação que leva o homem a um progresso gradual. Eu ia sugerir a vocês, e o pessoal que está me vendo, quando vocês fizerem a prece, pensem nessa inteligência e que ela atenda às suas necessidades, essa inteligência divina. Não peçam a Deus antropomórfico, um Deus sentado num trono, mas peçam a uma inteligência sublime, de uma coloração que vocês queiram dar, que está criando, destruindo, fazendo, refazendo, e pode dar um sentido melhor à sua vida, à sua caminhada no mundo, e somar cada vez mais suas virtudes rumo à melhor perfeição. Pense nessa concepção abstrata. É isso que a doutrina está ensinando. Agora, essa inteligência despertou muitas pessoas. Despertou muitas inteligências, aliás. Despertou Copérnico e Galileu, pelo heliocentrismo. Despertou Darwin pela evolução das espécies, evolucionismo. Despertou Freud pela existência de novel força psíquica, o inconsciente. Despertou Einstein pela relatividade da energia e matéria. Despertou Kardec pelo mundo inteligente espiritual, o mundo dos espíritos e uma filosofia de efeito moral. E aqui está em aberto. Qual será a nova contribuição para o processo evolutivo do homem? A gente hoje tem uma ameaça, que é a inteligência artificial, e ela pode ser empregada pelo livre-arbítrio do homem, para o bem e para o mal. Mas vamos aguardar. Portanto, nós estamos terminando a nossa aula, e antes de terminar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Vocês entenderam bem? Posso terminar a aula? Entendeu bem? Beijo.